Ótimo dia a todos. A aula de hoje é sobre fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos, nós destacamos aqui a reflexão, refração, fenômeno de difração, interferência e polarização. Nós vamos apresentar alguma característica de cada fenômeno desse. Então, no caso da reflexão, nós temos três situações aqui, duas com corda e essa aqui que não está envolvendo corda. Então, considerando uma corda fixa na extremidade, incide aqui a energia que produz essa fase e que chega até o ponto onde a corda está fixa. E quando vai fazer a reflexão, essa energia vai ser refletida, essa reflexão ela vai ocorrer fazendo essa fase observada invertida. Então, isso é característico então de corda fixa. A onda incidente, tá? Ela inverte em relação à energia incidente, faz a fase ficar invertida na reflexão. Nesse caso aqui, essa corda, ela está solta aqui, ela está amparada aqui, mas ela é móvel, não é fixa. Então, quando você incide o pulso, quando você dá o pulso e a onda incide com a movimentação da energia, você tem essa fase observada, que é uma crista, ela vai lá nesse ponto que não está fixo, mas está apoiado, mas não está fixo. E quando ela reflete sem inverter a fase. Então, para a corda fixa, a onda refletida inverte a fase. Para a corda que não está fixa, ela conserva a mesma posição da fase. E nesse exemplo aqui, nós temos aqui uma onda observada num ponto e um raio de incidência. Na verdade, quando se observa o raio incidente e o raio refletido, para esse exemplo aqui, numa superfície que é polida e a gente chama de espelho. Então, essa superfície aqui é o espelho. O que ocorre é o seguinte: o raio é uma construção geométrica imaginária. Porque, na verdade, vem uma frente de onda, tá certo? Que seria uma linha com muitos pontos, tá? Com muitos pontos. E o raio, quando a gente diz que é o raio incidente, nós estamos destacando um ponto desse, que está nessa linha, e fazendo perpendicular à linha, fazendo ele de forma ortogonal, a maioria das vezes de forma ortogonal, e destacando esse ponto, e que representa os demais porque ele tem a mesma vibração, está na linha de frente dessa onda. Toda onda tem uma linha de frente. Essa linha de frente, ela pode ser uma linha, a frente de uma onda pode ser uma linha, como isso aqui, pode ser uma superfície, típico de ondas tridimensionais. Essa linha é típica de ondas bidimensionais, e a frente pode ser um ponto, que aí é unidimensional, o tipo da onda. Então, considerando que esse raio é um raio
imaginário, né, de um ponto observado que vibra com os demais. Ele incide e reflete. Como a superfície do espelho é polida, então ele ocorre apenas a reflexão. Essa linha aqui também é imaginária. Ela é perpendicular aqui ao espelho. E esses ângulos de incidência e de reflexão são ângulos importantes para estudar a característica dessa onda que tem a incidência com essa normal definida de certa forma lá. Então, na reflexão, nós temos então a corda fixa, que aí você tem a onda refletida invertida, a corda não fixa, a onda refletida não inverte, fica com a mesma fase. E é interessante aqui saber que essa aqui, ela inverte, porque ela é fixa, baseada na terceira lei de Newton, da ação e reação. Tá certo? Por isso que ela fica refletida, porque a corda é fixa. E ainda tem esse caso aí. Então, o fenômeno da reflexão é como que se comporta a onda que incidiu, a resposta dela. Então, nós temos 3 situações para esse estudo nosso. A reflexão e a refração. No caso aqui, vou chamar a atenção para a refração. A refração, ela não tem inversão de fase. Agora, a reflexão nós vimos que pode ter inversão ou não ter inversão de fase. Então, se a onda incidir em meio menos denso, então, você tem a onda no meio menos denso e quando ela passa do meio para o outro, o que vai acontecer? Parte dela é refletida, então ela inverte a fase. E a que é refratada mantém a fase. Então, quando ela está de um meio menos denso para o meio mais denso, é o meio A, o meio B, certa posição para cá. Então, ela muda a fase do menos denso para mais denso. Se a onda incide em meio mais denso, então aqui mais denso, menos denso, aqui mais denso. Então, ela incidiu aqui no mais denso. Então, quando ela cai no meio mais denso, parte dela é refratada e não inverte. Continua a mesma coisa. E a que vai ser refletida, conserva também. Então, quer dizer que a reflexão de um meio mais denso e menos denso, ela inverte quando ela sai do meio menos denso para o mais denso. Quando ela sai do meio mais denso para o menos denso, ela conserva. E como a reflexão conserva, e como a refração, ela não inverte, então nós temos que se conservou aqui a refração, e o que foi refratado se conserva com a mesma fase. Isso aqui era uma crista que continua uma crista. Então, do meio incide mais denso para o menos denso, que é o menos denso. E outra forma de observar a onda é verificar na questão, considerando esse meio menos denso e mais denso, o ar e a água. Então, na mesma situação aqui, uma normal imaginária e o raio, as mesmas considerações que nós fizemos aqui. Então, o raio incide, quando ele muda do meio menos denso para o mais denso, ele vai ser refratado. Aí, o ângulo de incidência aqui, por causa da diferença de densidade, é diferente desse ângulo de refração. Então, observa nesse fenômeno, na prática, que a velocidade do meio mais denso é maior
do que a do menos denso. O comprimento de onda do meio mais denso é maior do que o comprimento de onda do menos denso, que seria esse, e a frequência é sempre a mesma, tá certo? E quando é o caso da luz, meio menos denso, o ar, meio mais densa a água. Então, o ângulo de incidência forma a normal, essa medida aí, e o de refração, essa medida é R. Esse R aqui é refração, esse R aqui é reflexão, né? Então, o que vai acontecer? Quando é o caso do som, o mais denso, a velocidade é maior. Mas aqui com a luz no meio mais denso é menor do que no menos denso. O comprimento de onda é menor do que no meio menos denso, e a frequência é a mesma. Então, isso aqui ajuda a resolver questões teóricas. Tá? Então, essas considerações são informações que as questões teóricas, às vezes, podem explorar isso daí. E tem um fenômeno aqui, nós vamos chamar a difração, né, que é o terceiro nosso aqui, fora de ordem. Então, é quando a luz escapa por um anteparo. Por exemplo, o som também, ou na borda de alguma superfície. Então, essa difração, a frente, que é aquela linha que tem todos os pontos de onda com a mesma vibração, quando chega no anteparo, observando um ponto desse, o que ocorre com ele? Ele faz esse movimento aqui. Então, ele leva a energia, ampliando ela para as outras partes que tinham sido impedido de passar a onda lá. Ela recupera, porque um ponto desse de energia, que está com a mesma vibração do restante nessa frente de onda, ele é o que transmite essa energia para as outras partes do meio que essa onda está se propagando. Então, a difração é o contorno desses obstáculos, tá? Das bordas, né, de superfícies e de anteparos quaisquer. Até de fendas, né? Você pode ter um anteparo que a onda tem que fazer isso aqui, ó. A frente de onda vem, aí chega aqui, um ponto desse, né, observado, vai seguir para lá. Então, a difração. Então, na polarização, você tem, por exemplo, aqui a luz natural, que ela tem vibração em todas as direções e sentidos. Está escrito aqui. Cada ponto da onda, da frente de onda. Quando ela cai nessa estrutura que a gente chama de polaroide, que tem uma fenda, uma capacidade de deixar passar a onda de mesmo comprimento, as que foram encaminhadas, então você, depois de passar a luz lá pela estrutura do polaroide, você tem todas elas organizadas numa única dimensão. Em vez de ter direção variada, que ocorre nas tridimensionais, né? Aí você passa a ter ela organizada numa única direção. Então, essas ondas que vibravam em todas as direções, passa agora a ter uma direção de vibração única. Esse sistema é aplicado na prática
quando faz o tratamento de lente para controlar a intensidade de luz solar. Eles colocam camadas de estruturas que fazem esse polaroide, aí põe lá uma vertical, depois uma horizontal, e a estrutura de antirreflexo, então vai cortando a quantidade de luz que o olho, né, é atingido. É muito usado isso em óculos escuros. E nós temos aqui o fenômeno da interferência, que ocorre pela superposição de dois pulsos na mesma concordância de fase. Então, quando você tem a onda que está chegando, passando uma pela outra, se elas têm a mesma concordância de fase, você tem uma soma, né? Você tem no final uma onda que é a soma do A1 com A2. Então, por isso que diz aqui, a amplitude de uma mais a amplitude de outra é a amplitude daquele ponto que ocorreu essa interferência. A interferência e assim como também ela vai ser uma interferência negativa, destrutiva, quando você tem, em vez de elas estarem com a mesma fase, elas têm fase inversa, invertida, né? Porque tem uma passando igual aqui, ó. Se elas sobrepuserem aqui, né, uma para lá, outra para cá, elas vão interferir. Então, nós temos aqui, ó, a interferência, melhor. Então, a parte que fica escurecida é que fica mais clara, aonde tem a intensidade da soma de fases construtivas e a que escurece, que são do destrutivo, que é a subtração. Então, aí você observa pela imagem, tá vendo? Aí, ó, você tem aqui a construtiva e destrutiva onde escurece na imagem. Então, isso é bem interessante, né? O construtivo e o destrutivo fica bem delimitado. E tem o vale, a crista, e quando esse efeito de interferência, né, na superfície de água, dá para perceber também. Dá para perceber com todos os fenômenos, tá certo? Onde ocorre a interferência. Então, é um assunto muito rico, muito importante. Nós vamos deixar agora duas atividades aqui feitas, teóricas, e vamos passar alguma para você tentar fazer. Nós temos um primeiro exercício aqui que diz o seguinte: o caráter ondulatório do som pode ser utilizado para a eliminação total ou parcial de ruídos indesejáveis. Para isso, microfones captam o ruído do ambiente e o enviam a um computador programado para analisá-lo, para emitir um sinal ondulatório que anule o ruído original. A tecnologia fundamenta no fenômeno, nós acabamos de dizer, né? Fenômeno da interferência. É o que nós acabamos de comentar. Outro exemplo aqui, ó, a hipótese da luz ser construída por ondas transversais é exigida pelo fenômeno. Então, para ela ser transversal, é essa situação aqui, ter vibração em várias direções, tá? Essa é a onda transversal. Então, para ela ser o fenômeno que precisa que ela seja transversal, um é o da reflexão, um é o da difração,
é o da polarização. E quando você aplica essa técnica da polarização, você está tentando eliminar esse efeito de luz que atravessa a lente, por exemplo, do óculos. Aqui é refletida e aqui é refratada, que vai produzindo os efeitos que prejudicam, principalmente a pessoa que está dirigindo, ou a pessoa que tem problemas de vista, ou a pessoa que quer proteger também a visão. Aí lança a mão de uma lente escura, né? Tratada contra a luz solar. Então, o segundo ano, esses fenômenos ondulatórios, eles são muito presentes em vários exercícios. Nós vamos encaminhar alguns, mas é importante que você acesse provas anteriores de Enem e busque esse tipo de assunto e uma vasta gama de formas de abordar esses fenômenos nessas questões. Muito obrigada e um abraço para todos.